Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de português e hoje com um assunto novo. Hoje vamos falar sobre concordância verbal. Mas antes de começar, eu vou explicar logo o assunto para vocês que vocês possam entender melhor, tá bom? Concordância verbal, gente, é quando todas as palavras se combinam na frase. Por exemplo, se eu colocasse os meninas brincam, não iria combinar, porque eu comecei com os, depois eu falei meninas brincam. Não tem muita coerência, não combina muito. Então, concordância é para combinar, para que todas as palavras numa frase estejam combinando todas entre elas. Coloquei um exemplo de as meninas andam. Primeiro que todas as palavras estão no feminino, né? As meninas andam. E elas também estão na terceira pessoa. Tanto meninas como andam estão na terceira pessoa. Lembra qual a primeira pessoa? Eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ela ou ele. Então, ó... Ah, desculpa, deixa eu tirar logo esse S. Pronto. A menina anda. Tá na terceira pessoa e tudo mais. Tá falando de ela ou ele. E aí, se eu colocasse um S aqui, andam, todas as palavras ficariam no plural. Então, também estaria combinando. Então, coerência, né, gente? Concordância verbal é isso. É quando todas as palavras combinam na frase. Todas elas, uma combina junto com a outra, para tornar a frase bem legal, interessante e coerente. Mas vamos lá. Agora eu vou explicar um pouquinho do que o livro está falando. Então, todos abrindo o livro de português na página 233, tá? Essa página aqui. Vamos lá? Concordância verbal. Releia estas estrofes do poema O Relojoeiro. Para ele, os relógios estragados são como pequenos pássaros adormecidos. Quando o relógio fica bom, o relojoeiro suspira. Agora analise esta oração retirada da última estrofe. Retira uma frase do último texto. O relojoeiro suspira. Se a gente observar nessa frase, a palavra relojoeiro está na terceira pessoa do singular, assim como a forma verbal suspira, que se refere a esse termo, e também está na terceira pessoa do singular. Agora, se a gente for ler essa mesma frase no plural, fica os relojoeiros suspiram. Então, vocês viram que todas as palavras teve que ir para o plural. Todas estavam no singular, como eu fiz aqui. Depois eu passei para o plural e todas tiveram que ficar no plural. Então, isso é uma concordância verbal. Todas as palavras têm que concordar uma com a outra. Note que a passagem do relojoeiro para o plural, a forma verbal que se refere a ele também para o plural, suspiram. Ou seja, relojoeiros, quando passou para o plural, suspira, que era suspira, né? Teve que passar para o plural e virou suspiram. O verbo concorda no singular ou no plural com o termo a que se refere. Esse mecanismo de concordância é chamado concordância verbal. Vamos lá para a próxima fase. Página 234 agora, essa aqui, tá? Leia a seguir a resenha de um livro. Livro de Cecília Meirelles é tão clássico quanto Macarronada de Domingo. Dizem que clássico é o jogo do Palmeiras contra o Corinthians, sorvete de morango com chocolate, macarronada de domingo na casa da avó. O livro de poemas, ou Isto ou Aquilo, é desses clássicos também, não sai de moda. Foi escrito por Cecília Meirelles, que nasceu em 1901 e morreu em 1964. Ela foi importante escritora brasileira, autora de livros como Romanceiro da Inconfidência. Ela nasceu no Rio de Janeiro, ficou órfã muito pequena e foi criada pela avó. Dadas as letras, escreveu seu primeiro poema aos 9 anos. O livro Ou Isto ou Aquilo foi publicado no último ano da vida da escritora. Os versos falam de mosquitos que escrevem no ar, do chá de duas velhinhas, Marina e Mariana, de meninas que cantam cantigas de sol e de água e das conversas de um menino com um eco.
Os poemas de Cecília Meirelles lembram parlendas, trava-línguas e adivinhas, e são marcados pela musicalidade. Por isso, vale ler um em voz alta. Contorne no texto as palavras a quais as formas verbais em destaque concordam. Então, se a gente for ver aqui as formas verbais, concordam. Livro, aqui, logo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Logo aqui, ó, em livro. Tá vendo? O livro de poemas, então o livro tá concordando. Aqui, ó, ela nasceu, o ela também tá concordando. Mais embaixo aqui, ó, os versos falam, os versos estão concordando. E depois, os poemas, o poema tá concordando com o os, estão vendo? Então, vocês vão circular isso. O livro, ela, versos e poemas. Aí a gente vai para o segundo quesito na página 235. Leia o poema a seguir e complete as lacunas com as formas verbais adequadas indicadas entre parênteses. Para isso, verifique a concordância entre o verbo e a palavra a que se refere. Ou seja, na frase está faltando uma palavra. Desculpa, na frase não, no texto está faltando várias palavras. Mas está dando a opção, está dando duas opções. E aí vai ter que escolher qual fica melhor. Como vocês podem ver aqui, vejam só. Ontem eu... Aí tem um espaço, tem que completar. Aí tem duas opções. Ontem eu fui no restaurante ou ontem eu fomos no restaurante? Ontem eu fui no restaurante. Aí vocês vão botar fui. Ontem eu fui no restaurante e comi ou comemos repolhinhos de Bruxelas. Vocês vão ver qual combina melhor. Todos esses aí, vocês vão ver que qual combina mais. Tem que deixar a frase, ó, coerente, que faça sentido, que combine uma palavra com a outra, tá certo? E depois vocês vão para a página 236, terceiro quesito. Reescreva as frases a seguir, passando para o plural, a forma verbal em destaque e o termo a qual se refere. Veja só, a frase está no singular, vocês vão ter que passar para o plural. Aquele rapaz escreve poesia popular. Então, ó, como vocês podem ver, a palavrinha aqui é escreve. Vocês vão ter que passar o escreve para o plural. Aí vai ficar como? Posso botar aquele rapaz escrevem poesia popular? Não. Se eu botei escrevem no plural, eu também vou ter que passar algumas palavras para o plural aí. Então, vai ficar aqueles rapazes escrevem poesia popular. Tá vendo? Não precisa botar poesias populares, não. Só aqueles rapazes escrevem poesia popular. Aí depois vem, ele mudou de endereço. Tá pedindo para mudou ir pro plural. Então, o plural vai ter que ficar. Eles mudaram de endereço. Por que eu não posso deixar ele mudaram de endereço? Não combina. Então, letra B, eles mudaram de endereço. Letra C, eu gosto de ler livro de aventura. Tá pedindo para passar o gosto para o plural. Aí, posso deixar eu gostos de livro de aventura? Não combina. Então, fica, nós gostamos de ler livros de aventura. Aí, vocês vão, quando terminar, vão para o quarto quesito. Esse aqui, ó. Escreva a frase a seguir, passando para o singular, forma verbal em destaque, e o termo a qual ela se refere. Letra A. Meus irmãos moram no Ceará. E aí, já está no plural, vocês vão ter que passar para o singular. Vai ficar, meu irmão mora no Canadá. Letra B. Os cantores improvisam o verso. Passando para o singular, o cantor improvisa o verso. Ou o cantador também pode ser. Letra C. As professoras chegaram mais cedo. Passando para o singular, a professora chegou mais cedo. Depois vocês vão para o quinto quesito. Esse aqui, ó. Reescreva a frase a seguir, substituindo o pronome ele pelos pronomes indicados, fazendo as alterações necessárias. Vejam só, aqui tem uma frase. Ele gosta de jogar futebol. Mas aí, tá dando, ó, várias opções aqui para começar. Ao invés de ele, vocês vão ter que começar com
essas opções que ele tá dando aqui. Estão vendo? Exemplo, letra A, ele tá dando a opção de eu. Então, ao invés de ele gosta de jogar vôlei, vai ficar eu gosto de jogar vôlei. Aí depois você. Você gosta de jogar vôlei. Depois nós. Nós gostamos de jogar vôlei. Vocês. Vocês gostam de jogar vôlei. Eles. Eles gostam de jogar vôlei. Tá vendo? A gente mudou a primeira palavra, então teve que mudar algumas outras. Pra combinar, não foi? Isso se chama concordância verbal. Quando a gente combina umas palavras com a outra pra ficar legal na frase. E aí, quando vocês terminarem essa página 236, vocês vão para a página 237. Essa aqui, ó. Vamos lá. Antes da leitura. O poema visual que você vai ler da página seguinte é do escritor Léo Cunha, mineiro de Bocaiúva, nascido em 1966. Desde pequeno já gostava de escrever e, além de escritor, é professor universitário, jornalista e tradutor. Publicou seu primeiro livro, Pela Estrada Fora, em 1993. Hoje tem publicado mais de 50 livros, alguns pelos quais recebeu prêmios, como é o caso de As Cais para Pais e Filhos, que ele publicou em 2013. Primeiro, observe a capa do livro em que o poema foi publicado. Aí pergunta uma perguntinha no primeiro quesito. Que elementos presentes nessa capa mais chamaram sua atenção? Não precisa copiar isso não, tá? Vamos direto para o segundo. Com base na capa, qual você imagina que seja o público-alvo desse livro? Justifique sua resposta. Então, olha nessa capa, vocês acham que esse livro é para quem? Para criança? Para adulto? Para idoso? E aí vocês vão dizer por que vocês acharam isso quando escrever, tá bom? Depois vocês vão para o segundo quesito. Leia o título do poema visual que será apresentado na página seguinte. O nome do poema é Beija-Flor. Letra A. O que lembra o título do poema? O título do poema lembra o quê? Ah, um beija-flor mesmo, né? Letra B. Com base no título, o que você acha que o poema vai tratar? E aí? Se o nome do título é Beija-Flor, vocês acham que o poema vai falar sobre o quê? Vocês vão escrever aí na letra B. Aí vocês vão para a página 238, tá bom? Que é onde tem o nosso poema, aqui, ó. Beija-Cor. Eita, desculpa, gente. O nome do título era Beija-Cor. Eu que já falei Beija-Flor. Beija-Cor. O canudinho suga o néctar laranja e sonha e canta que virou beija-flor. Esse é o poema, tá vendo? Primeiro, que sentimentos e sensações a leitura desse poema provocou em você? Não precisa, tá? Nem o primeiro, nem o segundo, vamos direto pro terceiro. Página 239. Releia o título do poema. Beija-Cor. Antes da leitura, você viu que esse título lembra o nome da beija-flor, né? Agora responda. Por que essas aves recebem esse nome? Vocês sabem por que o beija-flor recebe esse nome? Porque ele suga, gente, o néctar da flor. Ele chega lá na flor, bota o biquinho e suga o néctar. O néctar é como se fosse um liquidozinho que a flor tem. Aí ele parece que tá beijando a flor. Por isso que ele se chama beija-flor. Letra B. Como é o bico do beija-flor? Ele é fininho e longo. Por que esse formato é importante? Para que ele possa botar o biquinho dentro da flor e puxar o néctar. Letra C. Ao empregar a palavra beija-flor, beija-cor, né? Já troca esse nome, beija-cor. O eu lírico faz uma brincadeira. Que brincadeira é essa? Quando vocês podem ver aqui, ele faz uma brincadeira. Quando ele fala o canudinho, a palavra o canudinho, deixa eu puxar mais aqui, tá parecendo um canudo, tá vendo? O canudinho tá em forma de canudo. Ele escreveu a palavra em forma do que a palavra representa, em forma de realmente de um canudo. Então essa é a brincadeira. Aí depois vamos para o quarto quesito. Observe as letras que formam a expressão canudinho no poema e veja a foto dos beija-flores ao lado. Olhem para esse aqui, depois olhem para essa aqui, beija-flor, tá? No poema, o canudinho é comparado ao beija-flor. De que maneira esses dois elementos se aproximam? O que é que ele tem parecido?
Eles são compridos e todos os dois estão sugando um líquido. Então, é isso que eles estão parecidos. Aí depois vocês vão para a página 240, tá, gente? Essa aqui, ó. Letra B. Qual é a cor das letras que formam a expressão canudinho? Se a gente for ver aqui, a cor da letra é laranja. Letra C. Qual a relação entre a cor e aquilo que está sendo extraído do copo? A cor é laranja e tá puxando, ó, como se fosse um suco de laranja, tá vendo? Só que sugando um néctar laranja, como se fosse um suquinho de laranja. Aí depois vocês vão para o quinto quesito. Além do título e do canudinho, identifica uma imagem do poema que lembra o beija-flor. Olha só, aqui embaixo do copo tem umas asinhas, então essas asas lembram as asas do beija-flor. Depois vocês vão para o sexto quesito. Pesquise sobre o tipo de cor que costuma atrair os beija-flores. Com isso, explique por que foi empregada a cor laranja no poema. Procurem aí qual cor que atrai o beija-flor na internet. Vocês vão dizer que cor é essa. E aí vocês vão entender o porquê daquele líquido ser laranja. Já tô quase na resposta, né? Depois eu vou para o sétimo quesito. Esse aqui, tá, gente? Página 240 ainda. O poema Beija-Cor é um exemplo de poema visual, ou seja, um poema que traz uma relação entre as palavras e as imagens formadas por ela. Marque um V para a informativa verdadeira e um F para a falsa. As letras na vertical, aquelas letrinhas do canudinho, constroem o formato do canudo, o qual sugere o bico do beija-flor fino e comprido. Verdadeiro. O copo indica que o beija-flor pretende sugar o néctar em copos. O emprego da cor laranja remete ao conteúdo extraído do copo, o néctar laranja. Verdadeiro. O copo não estando cheio indica que o conteúdo está sendo sugado. Verdadeiro. Depois vamos para a página 241. Essa aqui, ó. Oitavo. Releia os seguintes versos do poema e analise as formas verbais em destaque. Suga o néctar laranja e sonha e canta que virou beija-flor. Qual é a única forma verbal que não indica uma ação no presente? Ó, todas as palavras estão no presente, mas tinha um que não tá. Aí tem suga, sonha, canta e virou. Qual é a palavra que não tá? Virou. Virou está no passado. Então, a letra A é virou. Depois vamos para a letra B. Continua na página 241, tá? Marque um X no sentido que essa forma verbal expressa nesse contexto. Ele indica a transformação do canudinho, indica a direção para a qual o canudinho se voltou, ou expressa a melhor posição para o leitor ler o poema. Primeiro quadradinho, indica a transformação do canudinho. Depois o nono. Convide um familiar para ler com vocês os poemas O Relojoeiro, apresentado na página 229, e Beija-Cor, na página 238. Em seguida, compare os dois poemas e responda as atividades a seguir. Marque um X no texto que apresenta as características a seguir. Quem é que apresenta palavras dispostas em versos e estrofes? O relojoeiro ou o beija-cor? O relojoeiro. Não precisa nem chamar ninguém da família, tá, gente? A gente faz isso aqui junto. É formado por palavras que criam imagem. Beija-cor. Há uma relação entre imagens e palavras. Beija-cor. Não apresenta rimas. Nem o relojoeiro, nem o beija-cor. Então, marca um X nos dois. As cores e os tipos de letras são recursos importantes para criar efeitos de sentido. Beija-cor. Então, ó, só marcar um X nesse que a gente falou. Aí, letra B. Apesar das diferenças, por que os dois textos são considerados poema? Porque eles apresentam palavras organizadas de maneira especial e dispostas em versos. Essa é a resposta. E aí, encerramos a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham gostado da atividade, tenham entendido o assunto. É bem fácil. Tem nem o que errar, né, gente? Então, um beijo, meus amores. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de português.